Cara, como lidar com a saudade quando você mora em outro país. Isso aí, pessoal. Bem-vindos aí a mais um episódio aí, nosso programa Papo na Gringa. Episódio número 2. Exatamente. Eu aqui, Adriano Souza, falando diretamente dos estúdios aqui de Salt Lake City, no estado de Utah. É isso aí. Juntamente aqui com meu parceiro, amigo, irmão, Rafael Jaber. Isso E aí. hoje a gente, antes de começar a entrar aí no assunto que vai ser bem bacana, né, Vamos Adriano? vamos agradecer. Agradecer a galera que comentou com a gente, mandou mensagem, deixou comentário aqui no nosso vídeo, seguiu na rede social. Sim. Cara, recebeu um monte de mensagem bacana, o pessoal acho que curtiu bem o formato, Primeiramente, né? elogiando, né? Cara, Pô, que legal a ideia, a proposta A de vocês. receptividade foi muito bacana, Sim. né? Então, assim, agora, lógico que a gente vai preparar, com certeza, agora Com material certeza. melhor ainda. E hoje, vamos agora colocar esse programa aí pra ferver. Colocar no trilho agora é onde a os gente quer assuntos chegar. aí. Então, o grande assunto que a gente vai falar hoje, a gente conversando bastante, a gente pensou, pô, vamos falar um pouco sobre saudade do Brasil. Cara, como lidar com como a lidar? saudade quando você mora em outro país. Exatamente. É uma situação que, em diferentes graus, todo mundo vai passar. Vai não tem acontecer. jeito. E o bacana, enquanto a gente estava fazendo a nossa pauta, né, Adriano? Uhum. A gente começou a falar, cara, o que exatamente a gente vai falar, né? Pô, como que é a saudade? E a gente chegou em algumas fases, né, da Sim. saudade. E, cara, na nossa conta, são 5 fases. 5 fases, né? Então que cada uma vai, pra gente conseguir chegar no objetivo final, de exatamente saudade, então a gente pensou aqui, vamos falar um pouco sobre 5. E os 5, vamos começar aqui, Rafinha. Primeira fase é a questão da empolgação. Empolgação. Não tem jeito, cara. Se você tá vindo aqui pela primeira vez, se você já visitou, né, O país o país que tá você indo vai morar, cara, tem aquela euforia, tudo é novidade, tudo é legal, todo o caminho que você vai fazer é bonito, tudo tem as suas particularidades. Isso é verdade, né? Então, aquela fase da empolgação é natural. E, cara, durante a nossa conversa, eu não me lembro de ninguém que não tenha passado por ela. Sim. Você se empolga, não tem jeito. E eu acho que é uma parte legal do que a gente está falando aqui, de você aprender a lidar com a saudade, porque... O que te trouxe, o que te causou empolgação quando você chegou aqui? Você já tinha visitado aqui outras vezes, como turista, porque a gente chega aqui e parece turista quando a gente vem estudar. Lembrando que nós estamos nos Estados Unidos, né? E, cara, eu tenho certeza que, sei lá, você vai morar na Itália. Cara, vai ter uma empolgação, vai ter aquelas coisas que te fascinam da Itália, que vai ser, cara, super demais. Nossa, eu só vi isso na televisão, Isso. Né? Uma das coisas principais, como a gente veio para uma cidade que é menor, a gente... Eu sou de São Paulo, Sim. você também é. Cara, era muito trânsito. Então eu lembro que eu levava 1h30 para ir pro trabalho. Às vezes até mais, dependendo aqueles dias de trânsito caótico, chuva e tal. Cara, e chega aqui, eu moro muito mais longe em distância, né? do que a minha distância da minha casa, onde eu morava no Brasil até meu trabalho, de hoje aqui, onde eu estou, né? Então, cara, isso foi a primeira coisa. Nossa, não vou mais perder 2 horas no trânsito. 20 minutinhos você tá em casa. 20 minutos, cara. Às vezes estourando quando é tipo uma véspera de feriado, uma sexta-feira, eu levo 5 minutos a mais. Eu demoro aqui, eu já cronometrei 13 minutos. Isso é uma das coisas também pra mim que foi o choque. Empolga, assim, exatamente. aquela coisa da empolgação, né? Mas pra mim também, questão de que me empolgou foi a questão, primeiramente, da organização e aquela coisa da paisagem, sei lá, aquela coisa de estrutura, diferente, né? É diferente Sim. daquilo que a gente tinha em São Paulo, né? Lá era muito prédio, muita rua e tal. Então você vai pra um lugar que é mais que tem um aspecto diferente, né? Aqui tem um clima montanha, né? Geralmente se mora mais perto da montanha, então você acorda de manhã, vê aquele cenário bonito e tal. Né? Diferente, né? E essa fase da empolgação, ela passa. Sim, ela passa. E aí que ela vem pra a segunda fase, que é... estabelecer uma rotina. Exatamente. Então, assim, a gente começa já a meio que... Eu gostei quando você falou, a gente conversando, que você começa até já a traçar aquele caminho. Exatamente. Você aprende qual que é o caminho que você basicamente
vai fazer da tua casa. O estudante, né? Então, aqui o cara sai da casa dele e vai chegar na escola. Então, ele já tentou ali 2, 3 caminhos, já viu qual que vai ser o caminho mais tranquilo. Ele já conheceu os mercados ao redor de onde ele mora, então ele já sabe, pô, mercado A é mais barato para algumas coisas, comigo. Mercado B para outras coisas. Verdade. Os seus colegas ali de sala de aula, principalmente quem é novo também, vai estar estabelecendo a própria rotina, então a gente acaba trocando informações. Sim. Ou onde é mais legal fazer tal coisa. Para quem tem filho e colocou o filho na escola, já conheceu o caminho para ir buscar o filho, o caminho para levar o filho. Sim. Enfim. Já saiu da novidade, já começou a exatamente. Você criou a sua rotina, o seu dia a dia. Não é igual a rotina que você tinha no seu país, lá no Brasil, mas já começa a ter uma cara de dia a dia, passa aquela sensação de turista, né? Que a gente mencionou. E aí, cara, passando essa fase, estabelecer uma rotina, a gente até tentou colocar em tempo, mas o tempo varia muito de uma pessoa para outra, né? Sim. Mas, sei lá, eu diria que para você estabelecer uma rotina, leva pelo menos uns 3, 4 meses, né? E aí, a terceira fase que a gente começa a fazer o quê, Adriano? A gente começa a comparar. Comparar. Né? Porque lembra que na rotina a gente começa a perguntar pros amigos o que é mais barato, exatamente, o que é legal fazer, o que é legal fazer. E aí você começa, por exemplo, alimentação. Né? Você começa... Na parte da empolgação, tem aquela coisa de você comer nos lugares diferentes, aquilo que você não comeu no seu país, né? Você, sei lá, né? Geralmente quem tá em férias, cara, hambúrguer todo dia, pizza todo dia. Aí você começa a dar aquela enjoadinha, né? Que já saiu na rotina, aí você começa a comparar. Aí você começa a falar, nossa, mas o hambúrguer daqui é diferente do que lá. O preço da carne aqui é diferente do que lá, né? Então, você começa a fazer as comparações porque você tá começando a ficar com saudade. Exatamente. E é importante salientar que a comparação vem tanto para as coisas boas que você tinha no seu país, exatamente, quanto as coisas que não eram tão boas, né? Então, eu lembro que você comentou organização, né? Quando a gente estava discutindo a pauta. Realmente, se você está saindo do Brasil e vindo aqui, principalmente América do Norte, né? Estados Unidos e Canadá, as coisas naturalmente são mais organizadas. Então, você criou um comparativo com o seu país. Aí eu sei que você é o cara que gosta daquela pizza italiana, aquela pizza de verdade. Aquela pizza de esquina de São Paulo. Né? Exatamente. Todo bairro tem uma pizzaria boa, né? Cara, e aqui já não é assim. Você não tem o mesmo tipo de pizza. Até temos algumas pizzarias brasileiras, mas é igual às melhores pizzas que você comia lá em São Paulo? Não é. Tem uma mágica na pizza lá de São Paulo que exatamente. Eu não entendo isso. E essa questão da comparação, algumas vezes, alguns dias, né, vai te deixar mais animado, outros dias menos animado. Sexta-feira à noite, por exemplo. Sexta-feira à noite, às vezes, era aquele costume de estar com os amigos, ou você tá em casa, você vai lá, pega uma pizza, você já é amigo do pizzaiolo, né? Paulista, né? Sexta-feira é o dia da pizza, pra quase. mim, então, assim, eu gostava disso. E aí, quando você não tem algo parecido, você tem alguma coisa, né? Aí você começa, putz, né? Ai, que saudade. Que saudade. E aí, linka com a nossa quarta fase, que é, de fato, começar a ter saudade de algumas coisas, né? E, pô, a gente tava conversando... Cara, você é um cara muito família. Naturalmente, você vai sentir saudade, né? Porque aqui a sua rotina é diferente. As pessoas que talvez você estavam muito mais próxima lá no Brasil, hoje já não estão próximas, né? Então, eu até falei... Cara... A minha mãe morava 20 minutos da minha casa em São Paulo. Mas às vezes eu falava com ela 1 ou 2 vezes por semana, né? Geralmente era no domingo que a gente se encontrava para almoçar ou para jantar. Eu levava o meu filho para ela ver, ou ela ia em casa para ver o neto. Sim. E, cara, aqui não tem isso. Eu vejo minha mãe no máximo 2 vezes por ano, pessoalmente. Ela vem te visitar. Exatamente, mas, cara, eu falo com ela, se não todo dia, pelo menos 6 vezes por semana. E, cara, uma mensagem eu troco com ela, e aí, filho, como é que você tá? Pô, mãe, tá tudo bacana? Como é que tá as crianças? Então, assim,
a gente acaba usando essa fase da saudade para descobrir novas formas de você, talvez, eu não diria trocar, mas minimizar algumas coisas que você deixa de ter lá no seu país de origem. E aí, cara, com o tempo as coisas vão ficando mais fáceis. Você vai criar, de repente, com as pessoas que você gosta lá no Brasil, mais vínculos. Pô, tem amigos, cara, que faz tempo que eu não falo com eles, né? Assim, a distância quebra um pouquinho disso, né? E você sente saudade, pô, aquele brother, aquele cara que às vezes eu trocava. Mas o legal é que quando você também fala, você fala, putz, é gostoso, né? No dia legal. que a gente lançou o vídeo, veio um amigão meu, Nathan Fagundes, aí, ó, um forte abraço aí pra caramba, amigaço de futebol, nossa. E ele veio, pô, conversamos, já fazia um tempo que a gente não conversava. Sim, sim. Né? Então, também abriu ajuda isso aí. Eu fico vendo a minha sogra, você falou, né, que você fala com a sua mãe. Eu falo com a minha mãe frequentemente, né, tal, mas a minha esposa, ela fala pelo menos, isso não é nenhuma brincadeira não, viu, pessoal? Ela fala 5 vezes por dia. Cara, é bastante. Com a minha sogra. Era assim no Brasil? Não tanto, eu acho. Entendeu? Porque minha esposa trabalhava, aquela coisa toda, mas... Pô, aqui é a forma dela matar a saudade, é sempre por vídeo, né? É o que a gente falou, né? A tecnologia, de certa maneira, ajuda bastante. Então, sei lá, a galera faz FaceTime. Imagina aquela galera que migrou, cara, foi estudar há, tipo, 25 anos atrás. Meu avô, ele não nasceu no Brasil, ele migrou pro Brasil na década de 40. Cara, ele me contava que uma carta levava, tipo, 3, 4, 5 meses pra chegar, né? Então, como que era a saudade naquela época? Hoje a gente é muito mais, eu diria, mal acostumado, né? Com as ferramentas que tem aí pra gente matar a saudade. Mas, literalmente, é uma fase que você vai passar e que você precisa ser criativo, trazer coisas aí pro seu dia a dia que ajudem você a matar a saudade, tanto das coisas boas, e usar aquilo que você descobriu aí, pô, cara, isso é muito legal aqui, cara, use isso a seu favor, né? Isso daí seria a quinta fase, no caso, que seria aí a questão da aceitação. Exatamente. Então você já sabe, putz, talvez algumas coisas que você tinha vão ser mais limitadas, mas você vai conseguir ter, né? E você conseguir minimizar a saudade, mas, cara, você vai ter que aceitar aquilo. Vai aceitar. Tô longe do meu país, não vou conseguir talvez comer aquilo, não vou conseguir fazer aquilo outro e bola pra frente. E a parte da aceitação, Adriano, é pra tudo que é bom e pra tudo que não é tão bom. Sim. Então, isso acaba te ajudando a criar novos costumes, né? Então a gente fala, pô, você tá indo pra um país diferente, cara, tenta entender um pouquinho da cultura, veja como que você pode adaptar coisas novas no seu dia a dia para que você comece a se sentir mais parte daquele ambiente, né? Então, pô, eu comentei com você, cara, lá no Brasil eu tinha a maior vontade de aprender a jogar golfe. Não que eu aprendi aqui ainda. Mas, cara, eu lembro que lá uma vez eu fui ver, sei lá, 2007, 2008, cara, era absurdo de caro. Eu lembro que as aulas eram caras, não tinham muitos lugares. E eu nunca aprendi. Aqui é muito mais fácil. Muito mais fácil. Então, tá nos meus planos, infelizmente, se você estiver assistindo esse vídeo em outro ano, 2020, em julho, o Covid atrasou os planos de todo mundo. Mas é uma coisa que eu tenho aí, cara, eu quero aprender a fazer coisas novas. Sim. Então, assim, eu penso da mesma forma, Rafinha, eu acredito que nós precisamos criar, então, novas tradições, novos costumes. É igual, eu jogava futebol todo sábado de manhã. É uma coisa que eu sinto saudade. Mas eu preciso agora me adaptar. Eu preciso criar uma nova rotina, uma nova tradição. Então, eu gosto de jogar tênis. Eu jogava quando era moleque. Então, agora eu quero voltar retomar uma a jogar coisa, né? tênis. Eu gosto de assistir futebol. Eu tenho ainda meus pacotes lá de assistir jogos lá no Brasil? Tem. Mas o que eu me adaptei? Assistir jogo de basquete. É isso aí. Isso começou a amenizar a questão, por exemplo, de entretenimento, de esporte na minha vida. Então, você precisa quando você aceita, comece a buscar novas tradições, novos costumes. Isso vai amenizar muito a saudade. Cara, e pra gente sumarizar o que a gente vem conversando nesse episódio, quando a gente muda para outro país, nós temos que se adaptar àquele país, àquela realidade, àquela cultura, aqueles costumes, as leis. Cara, é muito mais fácil você se sentir
parte daquele ambiente quando você entende isso. Então tá vindo, cara, conheça onde você vai morar. Tá indo pra Europa, conheça aquele país. Tá vindo pra América do Norte, conheça os costumes locais. Cara, tá indo pra um país muito diferente, sei lá, China, Japão. Cara, pesquisa, conheça os costumes para que aquilo não seja um peso e seja mais uma coisa cutucando ali a saudade. Então você vai passar por isso, é natural e faz parte. Isso faz parte do planejamento. Exatamente. Na verdade, analisar ali aonde que você vai pisar, cara. Todo episódio vai ter essa palavra. Planejamento. É importante, é fundamental e te ajuda com muitas dessas situações, né? Legal. Então, seguinte, para quem tá nos assistindo, ouvindo, você que mora talvez em outro país, tem aquela saudade de alguma coisa, pô, compartilha aí. Comenta com a gente. Aí, né, o que você sente saudade. E para você que tá querendo vir para cá ou para qualquer outro lugar, também comenta, tipo, coloca lá, olha, eu acredito que eu vou ter saudade de tal coisa. Exatamente. Não é verdade? Então, vai compartilhando aí com o pessoal. Compartilha com a gente, que esse papo não é só do Rafael com o Adriano, é com vocês também. Não podemos deixar de lembrar. Se inscrevam no nosso canal, Sim. Compartilhem com os amigos, estamos em todas as redes sociais. Se você procurar Papo na Gringa, vai achar no Facebook, no Instagram, no TikTok. A gente fez até TikTok, né? A gente não tá usando ainda, mas vai ter. Umas brincadeirinhas ali, que logo Vamos vai fazer. ter algumas coisinhas aqui de bastidores. É isso aí. Mas é isso aí, pessoal. Então, obrigado aí pela audiência aí, obrigado por estar participando aqui com a gente. E a gente fica por aqui e próximo domingo, Coisa bacana chegando, 6 horas da tarde, 6 horas horário da aí no tarde. Brasil. Estamos aí com mais um episódio do Papo na Gringa. É isso aí. Valeu, Adriano. Obrigado. Valeu, Rafinha. Um A gente abraço, se vê. pessoal. Tchau, tchau. Valeu.